Igor, sou professor de História. Estaremos aqui nesse momento para a nossa segunda videoaula. E nela a gente vai tratar qual é a provável origem da capoeira. Você já se pensou qual é a provável origem da capoeira? Bom, antes de começar, já iniciando, nós temos aqui uma frase do historiador Mark Bloch. Ele nasceu entre 1886 e viveu até 1944. Um célebre historiador. E ele disse o seguinte: a incompreensão do passado nasce fatalmente da ignorância do presente. Mark Bloch, através dessa passagem, queria dizer o seguinte: é importante saber o passado. Saber sobre o passado vai gerar a compreensão do presente. No entanto, os problemas do nosso presente, nós encontraremos a provável origem ou solução e também entendimento através do estudo do passado. Para Mark Bloch, a história utiliza os vestígios do passado para se entender o presente. Ou seja, o foco da história é o presente, utilizando como ferramenta o passado. A etimologia da palavra capoeira. Então agora, neste momento, nós vamos tratar da origem do nome capoeira, ou as origens do nome capoeira. O primeiro vem de Vieira e Assunção. São historiadores, trabalham muito a questão da capoeira. Pode-se reforçar a hipótese, já antiga, de que o nome capoeira para a arte marcial deriva do vocabulário tupi para designar a mata secundária, na medida em que parece haver algum tipo de associação entre estes grupos e a capoeira mata. A diferença é que se trataria das capoeiras da periferia urbana do Rio de Janeiro e não, como antes se argumentava, das capoeiras no interior nordestino. Essa passagem é muito importante para a gente entender uma coisa. Vieira e Assunção afirmam que a capoeira provavelmente nasce em uma região urbana. No entanto, na região urbana existe o centro e existe mais as bordas, a periferia. E para ele, a capoeira surge na região periférica, mas de alguma maneira ainda valida a origem tupi para se afirmar sobre a origem do nome capoeira. No entanto, outro estudioso referente à capoeira vai dizer o seguinte: o nome dele é Rego, sobrenome. São quase unânimes os tupinólogos em aceitarem o étimo Caá, mato, floresta, virgem, mais poeira, pretérito nominal, que quer dizer o que foi e o que não existe mais. Então, para Rego, ele trabalha ainda a questão da origem do nome tupi para a capoeira. Seria nas periferias, onde não vão ter locais pavimentados, onde existirá muita poeira, No entanto, não deixa de alguma maneira citar que a capoeira está no centro urbano, no entanto, vem da periferia para a região urbana. Nós percebemos também nessa imagem de Mugendas a habitação dos negros no século XIX. A gente pode perceber que está mais na periferia, está mais afastado do centro urbano. A origem da capoeira, onde os negros se encontram, os escravizados, podemos perceber que existia a terra também, Então pode ser que a partir desses significados tupis, tupi, a gente pode começar a pensar o significado do nome capoeira ou sua provável origem. No entanto, não acaba por aqui. Existem mais significados referente ao nome capoeira. O segundo é de Rego também. E ele vai afirmar que, ao lado do vocabulário genuinamente brasileiro de origem tupi, ou seja, os índios vão ter muitas contribuições para o nosso falar no dia a dia. É só pensar no nome de lugares, como Jabaquara, Tucuruvi, Tatuapé, Itaquera. São nomes de locais de origem indígena. O português, agora ele pega a origem portuguesa e vai dizer o seguinte: significando, dentre outras coisas, cesto para guardar capões. A palavra capões significa frangos. A gente pode perceber na imagem de Debré que existem 3 escravizados.
o da direita, o do centro e o da esquerda. No da esquerda a gente percebe que existe um negro, né, escravizado, no qual ele tem uma vara na mão, na qual ele orienta os cavalos e também pode ser também os bois. No centro tem um negro também, e no corpo deles tem as aves, né? Os frangos, né, estão amarrados ao corpo dele também nas mãos. E ao lado direito tem um negro. No entanto, e tem um cesto sobre sua cabeça. E nesse cesto, provavelmente, existem vários frangos, no qual ele vendia na região urbana. Então, esse significado, o segundo significado no qual a gente está tratando, está falando o seguinte, que o cesto para guardar frangos também se chama capoeira. Assim, apesar da origem etimológica do nome não ser elucidada, é legítima a possibilidade de que o termo seja angolano. Nesse caso, é necessário escrever a palavra na ortografia banto, capoeira, termo umbundo, nas regiões banto, o que significa bater palmas. Então, Bonfim também trabalhou com a questão da capoeira, ele vai dizer o seguinte, que essa não é nem indígena e nem portuguesa a origem do nome capoeira, e sim banto, né, da etnia banto, que quer dizer bater palmas. Sim, tem alguma validade, porque no começo, no início, a gente percebe que o que marcava o ritmo para o jogo de capoeira provavelmente eram assobios, gritos, palmas e também pequenos tambores. Aqui a gente tem a imagem de uma imagem, né, produzida por Rugênios, duas pinturas, né, no qual tem uma negra, né, de Benguela e um negro angolano. Em Benguela e tanto em Angola, na província de Benguela e tanto em Angola, tem a etnia banto. No entanto, também existe mais um significado e muito interessante. É de um pássaro, e o nome desse pássaro é capoeira. Esse significado foi bem tratado por Rego. O nome científico desse pássaro, Odonporus capoeira, conhecida popularmente como uru-capoeira, capoeira, uru nordeste, do nordeste, piurinha e perdiz uru. Interessante que essa ave brasileira também está relacionada com o nome capoeira. E Rego dirá, o nome de uma ave chamada capoeira, justificando a sua proposição no fato do macho, ao menor indício da presença de seu rival, ir de encontro ao mesmo e travar lutas tremendas. Lutas dessas que foram comparadas com as que simulavam os capoeiras para se divertirem. Que interessante, pegaram uma situação territorial de um pássaro, né, que é o capoeira, né, no qual ele percebe a existência de um macho, no qual ele não quer que ele invada o território, e os dois começam a brigar, né, para o domínio do território. E pegaram essa situação e colocaram ela no jogo de capoeira, entre os dois capoeiristas, ou jogando ou lutando. Bom, você já se pensou quais serão os mitos relacionados à capoeira? Você pode também escrever aí no nosso chat, do nosso canal. Quais são os mitos que você conhece sobre a origem da capoeira? E aqui a gente tem alguns. O primeiro mito interessante, a capoeira tem sua origem do continente africano. Existe uma parcela muito grande dos capoeiristas, até não capoeiristas, e afirmam o seguinte, que a capoeira é de origem do continente africano. No entanto, Araújo Jaqueira, né, dois pesquisadores referentes à capoeira, dirão o seguinte, provavelmente a capoeira é uma criação dos escravizados no Brasil, pois inexiste qualquer expressão semelhante à capoeira no continente africano. Eles perceberão que, através de pesquisas relacionadas ao continente africano, não existe nenhuma expressão igual à capoeira no continente africano e nenhum outro continente. O território, ou seja, de criação, nascimento, produção da capoeira é o Brasil. A historiadora Reis dirá o seguinte,
há indicações seguras de que a capoeira, tal qual a conhecemos no Brasil ainda hoje, tenha se desenvolvido em qualquer outra parte do mundo. Ou seja, a capoeira seria a criação dos escravos no Brasil. Não existe em nenhuma expressão no mundo igual à capoeira. Não existe. Bom, a capoeira, outro mito, né? A capoeira é originária da Bahia. 80% dos capoeiristas e não capoeiristas, porque eu já tive o contato, sou praticante também de capoeira e pesquisador, acreditam, a capoeira surgiu na Bahia e depois, na segunda metade do século XX, se espalhou pelo território brasileiro e também pelo mundo. No entanto, nós percebemos o seguinte, através de Bonfim, é percebida a existência de um senso comum, afirmando que a origem da capoeira no Brasil se deu na Bahia. E esse senso comum permeia muitos, mas muitos capoeiristas achando que a capoeira teve um surgimento na Bahia e se espalha o Brasil e pelo mundo. No entanto, Vieira e Assunção dirão também, mesmo com o enorme desenvolvimento da capoeira como desporto, ou seja, esporte de academia em todo o Brasil. Nas últimas décadas, a grande maioria dos brasileiros identifica a capoeira como uma manifestação baiana. Então, ou seja, mesmo com a capoeira se disseminando pelo Brasil, até pelo mundo, ainda muitos capoeiristas vão falar a capoeira nasceu na Bahia. Muitos vão dizer isso ainda. Vieira e Assunção ainda afirmam sobre o século XIX. É igualmente difícil provar a sua existência em Salvador antes esta mesma época. Ou seja, antes do século XIX, não existe nenhum documento, nenhum vestígio histórico no qual dirá existia capoeira na Bahia antes do século XIX. No entanto, os primeiros vestígios da capoeira começam a surgir tanto no Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia no século XIX. Antes disso, não temos notícias. O que Vieira e Assunção continuam? O que reforça essa tese é que não sabemos da existência até hoje de nenhum documento do Brasil colônia ou império referindo-se explicitamente à capoeira na Bahia. Ou seja, nenhum documento federal, né, que a capital no século XIX do Brasil era o Rio de Janeiro. E não existe nenhum documento afirmando da capoeira na Bahia. Tudo bem? Aqui a gente tem uma imagem do Pelourinho, né, em Salvador, numa região urbanizada, onde a gente também, depois, posteriormente, vamos perceber um grande crescimento no número de capoeiristas. Bom, mais um mito, né, que é muito falado, e até em alguns estudos, eu já li, já tive o contato, são citados, né, que Zumbi dos Palmares, né, que viveu entre 1655 a 1695, outro mito também terá que Zumbi dos Palmares, que nasceu entre 1655 que viveu até 1695, praticava a capoeira. No entanto, Zumbi dos Palmares provavelmente nunca teve o contato com a capoeira. Nós não temos nenhum vestígio histórico que podemos utilizar no presente que a gente pode afirmar Zumbi dos Palmares foi capoeirista. Não existe nenhum vestígio como esse. Ou seja, é improvável que Zumbi dos Palmares tenha praticado capoeira. No entanto, Vieira e Assunção também irão terão duas afirmações sobre essa situação. Nenhum documento permite concluir que os integrantes do famoso quilombo, ele se refere ao quilombo dos Palmares, na Alagoas, tenham praticado capoeira ou alguma outra forma de luta /jogo. Não tem nenhuma informação. O que encontraram nos vestígios, nas escavações, né, os arqueólogos na região da Serra da Barriga é que existia brancos pobres, indígenas, existiam também os negros libertos e até alguns escravizados dentro do quilombo dos Palmares. No entanto, que não conseguiram encontrar nenhuma manifestação da capoeira no processo de escavações. Também
Vieira e Assunção terão outra afirmação, que seria a seguinte: existia a existência da capoeira no Brasil, colônia, desde o remoto século XVI, é um mito aceito por quase todos, apesar de não termos conhecimento de nenhum documento histórico mencionando a capoeira anterior ao século XIX. Ou seja, para se afirmar algo, para construir uma narrativa, para se construir um discurso, precisamos de algum vestígio do passado. Esse pode ser escrito, esse pode ser vestígios arqueológicos, pode ser também a oralidade, que seria as histórias antigas. Não existe nenhum vestígio no qual podemos afirmar veemência que existiu capoeira no Quilombo dos Palmares. Bom, mais um mito que também existe também muitos trabalhos e até trabalhos acadêmicos, é que Rui Barbosa de Oliveira, né, uma pessoa da elite, né, carioca, que viveu entre 1849 até 1923, que Rui Barbosa queimou os documentos relacionados à escravidão e à capoeira. Que queimou todos os documentos relacionados à escravidão e à capoeira. Pense, você aí também pode escrever no chat o seu pensamento, a sua reflexão, a sua crítica, a sua análise. Se ele tivesse queimado todos os documentos referentes à escravidão ou à capoeira, como que a gente poderia nesse momento estar falando de escravidão e de capoeira ao mesmo tempo? Então, existe um problema aí da produção do conhecimento histórico e também da afirmação de muitas pessoas. E Vieira e Assunção dirão o seguinte: mas se tratava, os documentos, né, de documentos de uma repartição, ou seja, de uma parte. Sobretudo, das matrículas de escravos criadas pela Lei do Ventre Livre, em 1871. Que os escravos poderiam ser libertados, né, aos 8 anos pelo seu senhor, né, pelo seu proprietário, ou eles trabalhariam até os 21 anos para pagar a indenização pela sua liberdade ao seu proprietário e depois poderiam ser libertos, cuja a destruição dificultaria qualquer exigência de indenização por parte dos proprietários de escravos, o que Rui Barbosa temia. Então, muitos proprietários de escravos não queriam o fim da escravidão. E o governo da época imperial também não queria pagar nenhum tipo de indenização para alguém que quisesse recorrer no momento do fim da escravidão, perdesse suas propriedades. Pense o seguinte: os negros escravizados eram propriedades. Então muitos proprietários de escravos não queriam perder sua propriedade porque tinham investido dinheiro. E se tivesse perdido, queriam reembolsado todo aquele dinheiro que eles tinham investido. O que nós podemos afirmar sobre a origem ou a provável origem da capoeira? O Isaac Tubino terá uma passagem muito interessante em seus trabalhos. A origem da capoeira ainda é uma incógnita. Ou seja, não sabemos muito sobre a origem da capoeira. Nós podemos ter possibilidades, hipóteses sobre a origem da capoeira. Bom, então vamos lá para uma hipótese. Vamos entender o contexto do Brasil colonial, um Brasil colonial imperial no qual viviam os negros que foram escravizados pelos portugueses. Lembrando que os indígenas também foram escravizados até 1889. Bom, Araújo e Jaqueira dirão: a capoeira só poderia nascer de um conjunto de situações históricas complexas, sendo os novos territórios dominados pelos portugueses na América. Ou seja, os portugueses vêm oficializar a sua parte do Tratado de Tordesilhas no território, na parte que eles darão o nome de Brasil. Tráfico negreiro, ou seja, embarcações portuguesas vão até o continente africano e fazem trocas de tabaco, bebidas alcoólicas, farinha de mandioca por negros. Então há essa troca, né, por mercadorias, por cativos, né, que essas pessoas que são capturadas
sequestradas. Eles são colocados no navio negreiro e trazidos para o Brasil, onde vão ser vendidos e se tornarão escravizados. Escravidão e resistência contra o sistema escravista, ou seja, existirá escravidão dentro do território brasileiro. Ao mesmo momento que existe escravidão, também há resistência. Qual tipo de resistência a gente pode citar? A fuga, muitos escravos vão fugir porque não aguentam a condição de escravidão. Muitos vão fugir e vão formar quilombos, como no caso do Quilombo dos Palmares. Assassinato do seu proprietário e de sua família. Muitos vão se revoltar, né, na situação de ser escravizado, daquela violência, e vão matar, vão assassinar mesmo seus proprietários, até membros da sua família. Também quebrar instrumentos de trabalho para dar prejuízo aos seus proprietários. As mulheres negras também vão praticar o aborto também, porque eles não querem que seus filhos se tornem escravizados como elas, tá? Logo, proporcionaram a criação desta arte enquanto manifestação guerreira, ou seja, a capoeira está relacionado no conjunto de resistência, num contexto de escravidão, de chegada dos portugueses, de tráfico atlântico de negros, e também com um movimento de resistência contra a escravidão. Aqui a gente tem uma imagem de 1830, e a gente percebe que os negros estão acorrentados, poucos estão em pé, a gente pode perceber, e também a gente pode perceber uma coisa interessante: é impossível o nascimento da capoeira dentro do navio negreiro, impossível, porque os negros estão acorrentados, imóveis, e às vezes de 3 a 4 meses sem se mexer, e quando chegam no Brasil, eles têm ainda de passar pelo período da engorda, ou seja, eles têm de ganhar vitalidade para depois serem vendidos. Pensando no seguinte: eles não são vistos nessa época, os escravizados, como seres humanos. Não são vistos como propriedades. Bom, também temos mais uma afirmação interessante, entre outras, de Lima. Ele vai dizer o seguinte: a necessidade de sobreviver nas duras condições da escravidão é apontada como a principal causa da origem da capoeira brasileira. Então a capoeira vai ser utilizada como uma forma de resistir, muitas vezes, condições violentas de escravidão. A gente percebe ao lado que uma imagem de TV da escravidão no Brasil, né? O que acontece aí? 2 momentos de violência. O primeiro, atrás, vão para trás. Existem 3 pessoas e uma amarrada em uma árvore, que provavelmente está levando chicotadas. O mais próximo da pessoa que está sendo torturada está levantando um chicote, e atrás tem uma pessoa com um chicote na mão. E outra, provavelmente, fiscalizando a situação. E na imagem mais evidente, tem um negro escravizado e uma pessoa batendo nele com um pedaço de vara. E ele está em uma posição que se chama pau de arara, atualmente. Também, a capoeira, né? Reis vai dizer o seguinte, que a capoeira se enquadra, então, com mais uma das contestações à ordem escravista, ao lado dos quilombos, das fugas e dos suicídios. Ou seja, é uma reação à sociedade escravista que era altamente violenta contra os escravizados. Bom, por esta razão, é importante considerar a história da capoeira no contexto mais amplo das manifestações culturais afro-brasileiras, ou seja, afro-americanas, sobretudo aquelas que, como a capoeira atual, associavam dança, luta e jogo. Ou seja, a capoeira é uma manifestação cultural de origem afro-brasileira e estará na atualidade em vários âmbitos da sociedade. Tudo bem? Muito obrigado. Chegamos ao fim mais dessa aula.